Olá pessoal, então nós olharmos algumas músicas que nos colocam algo de característica cultural dos anos 90. Olha a barata da vizinha na minha cama, o que eu vou fazer? Então, olha a barata da vizinha na minha cama. Quantas vezes eu já fui no show, eles gostavam das colocações, nós temos que levar esses campos de oferecimentos ligados à cultura, não sendo um censurador ligado a intelectualistas, podem perceber. Mas olha a barata da vizinha na minha cama. Ei, e aí, João Paulo, o que você vai fazer? Ei, ou seja, é lógico que a barata nos coloca faltou de neurastenia, né? É o campo histórico de histeria. Eu não sou barata, que tipo de barata? É histeria. E colocam a maneira do século XIX, que é a teoria autoritarista. Por isso que, ao meu ver, tanta, tanto não, autocrítica relacionada ao século XIX. Eu sei que, embora tem vários autores. Então, e aí, João Paulo, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma botigueira aí. Ou seja, então são fatores. A sintomatologia dessas desordens revela-se com uma textualidade. A perda da mobilidade da voz, a incapacidade, por quê? Você fica um pouco acanhoso, ou seja, um medo também, a precaução possológica, a incapacidade também de sair de casa muitas vezes, a tendência de alimentar, ou seja, as questões que eu quero colocar aqui, que a maneira que nós impomos contra a própria sociedade, os contrapontos, vai haver questões de sobrecargas históricas de gênero que ocorre fatalidades, perda, às vezes, de apetite. Não sou esses treinadores, né, relacionado que relacionam o negócio de treinamento para a vida, mas eu coloco aqui um bate-papo, criador de conteúdo, e alguns períodos em questões que venha homogeneizar ou ao heterogêneo, ok? Então, algo que venha exagerar, tento colocar outras maneiras, ok? Que seja flexível. Por exemplo, tanto os médicos do século XIX como as críticas feministas do século XX viram os sintomas de neurastenia e da histeria, síndrome que se tomava crescentemente diferenças à medida que o século passava. Uma intensificação dos traços estereotipados, né, femininos. A dama do século XIX era idealizada em termos de delicadeza e encanto. Ou seja, aqui nós colocamos as vitorianas, como o próprio da Mata, também deve ter muitas filhas, muitos parentes, mulheres, que colocou os vitorianos, os malandros. Vitorianos não, os malandros, os barões. Aqui já coloca uma questão de que as madames, as damas, século XIX, o chapéu, que eu estava até comentando tempos atrás, chegou a falecer uma senhora aí, uma atriz, uma cineasta, que usava o chapéu, que chapéu ali, meu querido, chapéu ali, todo respeito, é a maneira também de que é a questão de pacificidade e relacionamento internacional entre os direitos e deveres. Às vezes ocorria alguns patamares relacionados até na praia, como apareceu na Copacabana ali no Rio de Janeiro, nos coloca questões importantes que venham ser o quê? A maneira de negociações. Okay? Então a maturidade nos coloca oscilações. E quando lembramos de oscilação, lembramos de treinamento de quê? Weick, treinamento ideal. Treinamento osciloso. Oscilações que ocorrem assim, olha a onda. Aqui é aquela música. Olha a onda. Então, dá para nos lembrarmos de quem? Treinamento onduloso. Ondulações. Osciloso. O osso eu já falei aqui que é osso. Quanto mais você vai estudando o osso, você vai estudar mais sobre os otorrinos, as otorrinas. Aí quando você vai para a audição, daqui a pouco você vai para a visão. Aí ótos, depois vai para étos. Aí étos, linguagem, ciência. A palavra sanscriptzinha ósseo que nos coloca uma ferramenta tão grande de bagagens, de forças excêntricas e egocêntricas que venha centrificar a maneira flexível de exercitarmos nosso próprio corpo para as nostalgias exigentes que o próprio corpo quer. Que é uma pessoa ideal, mas a própria idealeza não é ela ou é ele, a idealeza. A idealeza é ela ou idealiza ou é ele?
letra liso, o e o a aqui para não haver substantivos ou adjetivos, substantivos coletivos ou adjetivos em tempos passados, em décadas, em milênios. Essas maneiras que nós colocamos entre o treinamento progressivo e os seus intervalos oscilosos, oscilações. As oscilações lembramos de quê? Os campos eletromagnéticos, ou seja, quando olhamos a maneira de ver o coração, os batimentos, e você olha aqueles tratados, né? Aqueles traços, e você tem que decifrar. Porque tem uma diferença, todo respeito quem tem esse dom aí de adivinhar, e tem quem tem um dom, a adivinhar tem diferença de adivinhar e prevenção. Temos que ter prevenção. Futebol, eu vou antecipar, eu tenho que antecipar. Prevenção que é antecipar, tem que antecipar. Eu posso ter um dom, tem que respeitar, né? A pessoa que faz isso. Todo respeito, qualquer tipo de religião. Mas eu tenho que treinar para ter uma prevenção. Ó, movimentei aqui, ó. Ó, ó. Aqui, ó, ok? Viu? Ou seja, ó. Olha a maneira, ó. O rádio, a época. Ok? Então nos coloca fatores que venham ser. Alguns colocam o conceito de homeostase, eu tenho que respeitar. Perturbação. Eu estava lendo um livro há pouco tempo, aí eu entrei numa live com o professor, com todo respeito, o professor Everaldo, vocês podem ver também no Instagram ali, com os professores também que fizeram parte, também outros coercivos que são relacionados à agressividade, não sei, os campos decisivos, porque a auto performance, pessoal, é uma diferença muito grande. Eu já fiz parte da auto performance. Lá fora eu estava o quê? Pacífico, converso, mas lá dentro da quadra, do campo, temos que colocar uma realidade que venha se destacar, esse fluxo energético que alguns falam, né? Que o ser humano é energético. Então nos coloca maneiras e termos ligados às regiões que nós estamos, os locais, os estados, municípios, onde é espaço a passos, aonde há passo é espaço, é onde há passo há tempo. Então, ou seja, há uma caminhada, há um currículo para nós se identificarmos nessas questões. Ok? Então, quando falamos de barata, ou seja, a barata da vizinha só. Então, a barata é um tipo de espécie de animal que muitas vezes as pessoas estudam aí e falam que é bom para estar, né? Lógico, quando a mulher, ou se depende do homem ou mulher, ficam assustados. Eu, por exemplo, não gosto de lacraia, em épocas atrás. Aí depois aí eu se adaptei. Vai se adaptando na mata, vai se adaptando em outros locais. Com todo respeito, né? Tempos agora, parece ser uma lacraia aqui em casa e aí. Conteúdo oculto, igual o mapa do Espírito Santo, são pesquisas profundas. Embora alguns falem que a lacraia cria, vai uma convenção ligada ao escorpião, né, que vai igual a hiperplasia, eu vou fazer um campo análogo, não é que nós somos insetos, não. Eu, com ser humano, nós, com seres humanos, não ou seja, uma falência na palavra, né? Ou algo que possa ser falacêntrica. Mas a falência na palavra que nos coloca, não um campo muito modesto, mas a falência seja algo falecêntrico, falecêntrica, relaciona não só a mim, a todos, certo? O zoológico, e esses patamares que relacionam, ok? Então são maneiras que nos coloca humor repetindo, razões ligadas ao corpo, texto, contexto ligado aos termos femininos, aos termos masculinos, colocando aqui uma engenharia ligada a essa linguagem, os meios linguísticos, códigos culturais, ok? Ligado à espécie. Então é lógico que nós vamos analisar e fez um grande sucesso. O Rap da Silva aí, o Bob Rum, grande professor de educação física. Cheguei a conhecer, ó, professor de educação física. Rap da Silva, né? Então, são fatores que nós temos que ser eminentes ligados a essa cultura corporal que liga à aptidão física. A aptidão física, ela está relacionada à cultura corporal? Vai depender. São independências, são acomodações, são níveis de instabilidade e estabilidade, são aplicabilidades, são sintomas imprescindíveis. O que é sintomas? Aí a pessoa fica acostumada com medo. O que é sintomas? Sintomas é movimento. Ou seja, o Lapierre e a Guthrie, 1988. Simbolismo do movimento. Lacan, que ele cita, né? O autor-chave ali. Lacan. Ok? Só alegria.